são dos destaques do programa de hoje. Tome nota. Já se direto do jogo de hóquei entre Porto e Barcelinhos, depois, por volta das 4h30, outro direto, mas de handball. Frente a frente vão estar para o Nacional da Primeira Divisão, Sporting e ABC. A partir das 6 horas vamos falar de basquetebol com a magia da NBA. Depois espaço para o automobilismo, um resumo do que mais importante se passou no Rally TT Terras del Rey. Surf, Campeonato da Europa também, as melhores imagens da prova e fechamos com futebol inglês, um resumo do jogo entre Middlesbrough e Arsenal. O Futebol Clube do Porto vai daqui a pouco comemorar a festa do primeiro lugar no campeonato de hóquei patins. Já virtuais campeões, os portistas jogam nas Antas com o Barcelinhos e querem ganhar para que a festa seja ainda maior. Vamos às imagens e comentários em direto. Nas Antas estão o Pedro Figueiredo, o Vítor Bruno e o Luís Baio. Boa tarde, eles já são campeões, já deram também o contributo para o tal ano do Dragão, onde o Porto já foi campeão de handball, de hóquei, está bem lançado para conseguir a mesma façanha nas outras modalidades coletivas do clube, ou seja, o basquetebol e também o futebol, um ano em cheio, é assim que esperam os adeptos do Porto, que hoje enchem o pavilhão das Antas, colorido de azul e branco, até pelos próprios jogadores, que há pouco entraram em campo, cada qual com uma camisola, com uma letra, um C, um A, um M, por aí fora, até escrever campeões 99. Foi o momento mais alto da tarde até agora, na tarde em que o Porto defronta a equipa que deu, entre aspas, o título antecipado ao Porto. É que o Vitória de Barcelinhos, ao vencer a meio da semana o hóquei de Barcelos, tornou desde logo o Porto campeão nacional. O Porto é o primeiro classificado, vai hoje defrontar o quarto, que é o Barcelinhos. O Porto tem 49 pontos, mais 5 que o Vitória de Barcelinhos tem 44. Curiosamente, nesta segunda fase do campeonato, as equipas fizeram uma carreira idêntica, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Porto vacilou neste início de segunda fase do Nacional de Hóquei em Patins, por circunstâncias que são conhecidas. Também o Benfica teve algumas dificuldades, excesso de competição talvez para alguns jogadores. O certo é que na ponta final do campeonato o Porto conseguiu superar principalmente o hóquei de Barcelos, que aparecia em excelente forma e capaz de discutir o título, como mostrou até à jornada anterior do Nacional de Hóquei em Patins. 8 anos depois, o Porto volta então às vitórias do campeonato. Vamos para os 10 que o Porto tem disponíveis para hoje. É do Bosch, Filipe Santos, Oscar Pereira, Pedro Alves, o veterano Tó Neves, Reinaldo Ventura, Paulo Alves, Pedro Lopes, Nuno Leal e Fred. 3 deles já foram campeões nacionais. Tó Neves pelo Porto, Pedro Alves e Paulo Alves pelo Sporting, primeiro no início da carreira deles, e mais tarde pelo hóquei de Barcelos. Agora regressaram às Antas para também voltarem a ter o sabor de um título nacional. O Barcelinhos com Paulo Matos, Luís Filipe, Eduardo Marques, Pedro Sousa, Dino, Rui Almeida, Domingos Carvalho, veterano, também foi campeão nacional há uns anos pelo Porto, Tó Silva, Jorge Maceda, o guarda-redes suplente é Luís Silva e o treinador José Querido. Está um ambiente entusiasmante no pavilhão das Antas, Luís Baila. Está, sim senhora, quase cheio, só atrás de uma das balizas aqui há alguns lugares ainda por ocupar, de resto, pavilhão cheio, e temos de atender a um facto, é que hoje é dia de Benfica Futebol Clube do Porto em futebol, e serão deslocados, ter-se deslocado do Porto para Lisboa 5.000 adeptos do Futebol Clube do Porto. Portanto, mesmo assim, está cheio este pavilhão América, que está para festejar a festa do título do Futebol Clube do Porto em hóquei em patins. E eu vou tentar falar aqui com o treinador campeão, livremente. Já acabou o blackout ou não? Acabou, não foi nada de falta de consideração pelos senhores, pelo contrário, tenho muita consideração pela comunicação social. E o que eu posso dizer é que estamos a viver um momento mágico em termos de hóquei, em termos de clube. Portanto, depois das explicações, estou pronto para responder àquilo que os senhores entenderem no final do jogo. Então, Livramento esteve muitos meses em silêncio, não falando aos jornalistas, esta tarde de regresso às palavras, para dizer que está a viver um momento mágico esta tarde aqui no Porto, e António Livramento, que já foi muitas vezes campeão, quer como selecionador, quer como treinador de equipas, quer como jogador. É uma lenda do hóquei patinado português. António Livramento esteve em silêncio para com a comunicação social, mas certamente conversou muitas vezes com os jogadores, numa altura em que o Porto, sobretudo nos momentos críticos em que o Porto atravessou, digamos, um momento de crise. É do Bosch, Filipe Santos, Pedro Alves, Tó Neves e Paulo Alves, o 5 inicial do Porto.
Paulo Matos, Luís Filipe, Pedro Sousa, Dino e Jorge Maceda. Não há surpresas, são também os 5 escolhidos por José Querido para principiar este jogo. Vai ser um jogo de festa, pouco mais há para jogar em termos desportivos esta tarde, Vítor Bruno. Sem dúvida. Temos pelo menos todas as condições para hoje à tarde assistir a um grande jogo de hóquei em patins. O Futebol Clube do Porto, a equipa que ao longo da época, quanto a mim, melhor hóquei praticou, e o Barcelinhos, a surpresa, porque sem dúvida que o Barcelinhos, que no início da época tem um plantel constituído de bons jogadores e que lhe dava com certeza condições para fazer um bom campeonato, mas com certeza foi acima de todas as expectativas a prestação desta equipa. Já rola a bola no pavilhão Américo de Sá, nas Antas, quando o Porto festeja a conquista do 9º título nacional de hóquei em patins, o terceiro nesta década de 90, depois de um longo jejum de 8 anos. O Porto dominou toda a década de 80 com uma geração fantástica de jogadores de hóquei em patins. Um deles está aqui ao meu lado esta tarde, Vítor Bruno. Os outros, Vítor Hugo, Realista e tantos outros, Alves, Val e muitos outros jogadores que deram títulos ao Porto. O Porto foi inclusive pentacampeão de hóquei em patins nos anos 80. Ainda assim o domínio em termos de títulos nacionais vai para o Benfica com 20 vitórias em 60 campeonatos. O Porto, com esta vitória, isolou-se no segundo lugar, já que estava a par do Paço de Arcos com 8 títulos conquistados em toda a história do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, que começou em 1939. Este campeonato há muitos anos, há 60 anos, e teve uma introdução em 63 e 64. Pedro Figueiredo, vou tentar falar aqui com o treinador do Barcelinhos. Diga-me uma coisa, imagino certamente que a sua equipa não vai aqui participar só na festa. Logicamente, primeiro vamos tentar fazer os 50 minutos de jogo que faltam, vamos tentar ganhar o jogo que está em causa um pouco da nossa dignidade, e penso que temos possibilidades de poder aqui pontuar hoje, e depois sim vamos participar na festa no final do jogo. Até porque proporcionando um bom espetáculo de hóquei em patins é ajudar à festa, digamos assim, à festa do hóquei. Exatamente, essencialmente isso que a modalidade bem precisa, que as pessoas continuam cada vez mais a gostar dela, e penso que estamos aqui por isso mesmo. Mas acha no seu entendimento que o Porto é um campeão justo? Eu penso que acaba por ser a equipa que mais regular ao longo de toda a temporada, e acaba por ganhar justamente esse campeonato, por isso mesmo, por ter sido a equipa mais regular, é que também ganha neste momento o campeonato a uma jornada do fim. São as declarações do treinador do Barcelinhos, tirando o chapéu à equipa do Futebol Clube do Porto, o novo campeão nacional de hóquei em patins. E há pouco o Vítor Bruno também tirava o chapéu a esta equipa do Vitória de Barcelinhos, e é justo que se diga que há partida para este campeonato. Não era uma equipa para discutir os primeiros lugares. Para o título havia 3 candidatos. A seguir, até o próprio Paço de Arcos e Oliveirense seriam equipas para ficar à frente do Vitória de Barcelinhos. Em termos de lançamento ou de perspectiva do campeonato, dir-se-ia que o Barcelinhos seria uma equipa para ficar nesta fase final, mas se calhar atrás do Paço de Arcos e da Oliveirense, o que não veio a acontecer. O Vitória de Barcelinhos fez um campeonato excelente e venceu, inclusive, aqui no pavilhão das Antas, na primeira fase do Nacional de Hóquei. E foi a única equipa que conseguiu, com os 3 grandes, roubar pontos e vitórias com os 3 grandes. E acabou por decidir o título. Sim, acabou por ter um papel importante na decisão do título. Luís Filipe. Passou de bola para o Porto, para Filipe Santos, que vai hoje ganhar o título que lhe faltava, campeão nacional de hóquei em patins. Filipe Santos é da geração seguinte àquela de que há pouco falava, a última geração que deu títulos ao Futebol Clube do Porto. Nessa equipa resta Tó Neves e Franco Link, que hoje é o treinador adjunto do Futebol Clube do Porto. Livre para o Porto, a dupla de árbitros deste jogo é formada por António Rocha e Adelino Carvalho. Pedro Alves, hoje é difícil identificar os jogadores do Porto. Só mesmo pelo número da camisola, porque eles estão muito disfarçados. Pedro Alves, a jogar com Tó Neves. Lembro que a época ainda não terminou para o Porto, mesmo com esta vitória no campeonato. Hoje será o jogo mais tranquilo, porque avizinham-se
desafios importantes, como dentro de uma semana a Final Four da Liga dos Campeões. O Porto luta para ser campeão da Europa, com o Igualada, com o Barcelona e com o Novara. Uma fase final em Igualada, onde o Porto já jogou e empatou esta época 2-2. E falta também a Taça de Portugal. Digamos que todas as decisões ficaram concentradas para esta altura do ano, porque o vencedor motivou grandes protestos por parte dos treinadores e dirigentes e jogadores do hóquei em patins português. Toné. Passou de bola por Jorge Macedo, Gato Paradino, são os dois marcadores de serviço do Vitória de Marcelinhos, já com muitos golos marcados. Macedo tem 29, Dino 21, dois dos melhores marcadores também do campeonato português. Paulo Alves, Toné, combinar com Pedro Alves, tem Luís Filipe pela frente, Paulo Alves, esta foi uma época desgastante para os jogadores de seleção, para os jogadores que são chamados à seleção. O campeonato começou, em dezembro houve o campeonato da Europa, depois do europeu foi retomado o nacional, com as competições europeias pelo meio, e agora que decidem as competições europeias, também o campeonato nacional, a época vai acabar no início de julho com o campeonato do mundo em Real. Uma época desgastante. Sem dúvida. Penso que era de alterar, sobretudo, a Liga dos Campeões. Começar bastante mais cedo, não começar no início do ano, mas sim, provavelmente no início da época, para não coincidir, pelo menos, com a fase final dos campeonatos. Toné, Paulo Alves, o Benfica e o Porto, sobretudo, porque são os jogadores que mais fornecem à seleção, acusaram esse desgaste físico na segunda fase do campeonato nacional e já na ponta final da primeira fase também, com alguns resultados inesperados. E o Briga, essas equipas, as que participam na Liga dos Campeões, a fazerem jogos à quarta-feira para o campeonato, a fase final, são jogos decisivos, e ao sábado a jogar os jogos para a Liga dos Campeões. Portanto, são praticamente 2 jogos por semana, de um índice de dificuldade enorme. Estamos com 6 minutos no pavilhão das Antas, na tarde da festa do hóquei em patins, num fim de semana que os dragões esperam que escorra de perfeição. Logo à noite o Porto joga na Luz em futebol e pode dar mais um passo importante rumo ao Penta amanhã, no pavilhão Rosa Mota, o segundo jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Liliabo na final do Campeonato Nacional de Basquetebol, um jogo que pode seguir também em direto aqui na RTP2. Pedro Sousa vai deixar para que seja marcado um livre de canto. O árbitro manda repetir, diz que é do outro lado. Tó Neves. Há muito calor hoje no pavilhão das Antas. Até que ponto isso pode dificultar a tarefa dos jogadores? Sim, dificulta sempre, até porque é o primeiro calor do ano. Depois a hora não é também a hora habitual que se disputam estes jogos. O pavilhão também, contra o que é habitual, está cheio e, portanto, isso tudo acaba por dificultar. E para o Futebol do Porto ainda, o hóquei de Barcelinhos está a defender bastante atrás. Veio realmente com intenções para discutir o resultado e não para participar na festa. Poderia eventualmente hoje jogar mais aberto, tentar fazer um jogo mais bonito, mas não. Veio realmente para discutir o resultado e nada a opor contra isso. A tática de José Querido, possivelmente acertado no contra-ataque, que é uma das melhores armas do hóquei para marcar gol. E o José Querido sabe perfeitamente que também, se eventualmente jogasse mais à frente, correria o risco de poder eventualmente sofrer aqui uma derrota algo pesada. Luís Filipe. Pedro Sousa.
Foi internacional agora no torneio do Monterrey, chamado por Jorge Vicente. Ele e o guarda-redes Paulo Matos foram os dois jogadores do Vitória de Barcelos no torneio de Monterrey, onde Portugal perdeu na final com a Espanha. E pelos vistos, Pedro Sousa será portista. Ele confessou hoje aos jornais que seria portista, mas antes de mais vinha aqui defender a camisola do Barcelinhos e só depois então é que iria ele próprio também festejar o título do Futebol Clube do Porto. Se calhar vai logo à noite por pelo Porto. Tony Neves. Paulo Alves. À procura de remate por à meia distância. Ele tem um excelente remate de fora da área. Tem marcado muitos golos assim. Dino. É um avançado, mas está em missões defensivas. A jogar bem agora sobre Tony Neves. Ainda Dino com a bola e vai continuar com ela. Combina com Pedro Sousa. Joga para Jorge Maceda. Luís Filipe. Luís Filipe ainda. Dino com algum espaço. Tapado, entretanto, por Pedro Alves. Pedro Sousa a ajeitar a bola, levantou e o corte de Pedro Alves. A resposta de Porto, a bola no stick de Tony Neves. Filipe Santos a tentar o remate e nem sequer foi à baliza. A livre para o Vitória de Barcelona. Jorge Maceda. Luís Filipe. A perder a bola para Pedro Alves. Joga para Paulo Alves, contra-ataque do Porto e Paulo Matos a defender. Olha, a achar o golo. Tony Neves a fazer o primeiro aos 16 minutos de intervalo, portanto, aos 9 minutos da primeira parte, o Porto adianta-se com o golo de Tony Neves. Numa recarga, o primeiro remate de Paulo Alves. Paulo Matos defendeu à primeira, Tony Neves se aproveitou. E foi curiosamente uma jogada de contra-ataque que o Porto marcou. Sim, o jogo estava a precisar de um golo, realmente. Estava a jogar as duas equipas com um hockey bastante lento, com tensão, e realmente para animar esse pavilhão era necessário um golo. Tony Neves. Reação normal no banco, Luís. Sim, muita festa de todos os colegas de Tony Neves. Levantaram-se e aplaudiram o colega com a marcação deste gol. Passando de bola pelo Porto, vai Tony Neves, jogar para Pedro Alves, o toque. Não era o Pedro Alves, era o Filipe Santos, mas o Filipe Santos é um bocado complicado. O Filipe Santos apareceu na frente, ele é o jogador que normalmente joga mais atrás, mas acompanhou esse contra-ataque. Vamos ver se este golo dá uma sapatada no ritmo do jogo, para assistirmos ao jogo mais vivo. Luís Filipe, recuperação de bola por Tony Neves. Agora sim Pedro Alves vai tentar a finta. E a recuperação por Dino. Remate de longe e é do Bosch na defesa. Talvez o grande reforço do Porto para este ano. Sem dúvida. O Edu Bosch trouxe uma consistência a esta equipa que ela necessitava, porque o Futebol Clube do Porto é uma equipa que, sobretudo o seu quadro base, é constituído por jogadores acima da média, jogadores que gostam também de jogar deliberadamente ao ataque. E para isso é fundamental ter um guarda-redes que assegure, quando a equipa é apanhada em contra-ataque, que dê alguma consistência para não sofrer golos, sobretudo quando está ou empatado ou em vantagem. E o Edu Bosch trouxe essa mais-valia a esta equipa. Eu posso perguntar aqui ao Fred, quem é que foi o grande reforço do Futebol do Porto esta época? Neste momento podemos dizer que os reforços do Futebol do Porto foram os que entraram, mas não há dúvida que há de destacar o Edu Bosch, que foi um excelente guarda-redes e um excelente companheiro. Mas em relação ao Edu Bosch, que características especiais é que tem o guarda-redes titular do Futebol do Porto? Tem as características do guarda-redes espanhol, que tem uma escola fantástica e neste momento é considerado dos melhores do mundo, portanto, é de salutar. Fred aprendeu alguma coisa com ele? Bastante. Há fases menos boas que nos acontecem, mas dessas menos boas tivemos coisas muito positivas.
E as coisas que aprendi com o Ed Bosch foram umas delas. Aí está então as declarações de Fred, o guarda-redes habitualmente suplente do Futebol Clube do Porto, sentado no banco, falando do colega titular espanhol Edu Bosch, nas palavras de Fred, um dos melhores guarda-redes do mundo. E talvez agora, o mais insuspeito para falar de Edu Bosch seja o próprio Fred. Sim, já agora uma palavra para o Fred. Ele que o ano passado praticamente foi durante toda a época o efetivo e as minhas declarações sobre o Edu Bosch de forma alguma são para o melindrar. Ele é um guarda-redes do futuro e pode, apesar de ser bastante jovem, e por isso mesmo... 2-0, Porto marcado por Filipe Santos. Uma jogada de contra-ataque, mais uma, e um lance individual, Filipe Santos a finalizar. Aos 11 minutos da primeira parte, o Porto faz o 2-0, golo de Filipe Santos. Numa altura em que o jogo para, há um desconto de tempo. Mas está a dizer que o Fred é um bom guarda-redes e ele que o ano passado, com certeza, pela sua juventude, pagou um pouco, em alguns jogos, a responsabilidade de ser guarda-redes do Futebol Clube do Porto, mas com certeza que este ano com o Edu Bosch e mais 1 ou 2 anos que lhe poderão trazer a experiência que lhe faltava, com certeza que o Futebol Clube do Porto tem neste momento do guarda-redes suplente o guarda-redes do futuro. E entretanto há aqui um problema na cara dos jogadores do Futebol Clube do Porto, é que com o suor as pinturas vão saindo e então tem de ser um dos elementos aqui da equipa técnica do Futebol Clube do Porto a limpar a cara aos jogadores dos Dragões com muito cuidado para as pinturas não saírem e então a festa, digamos assim, não se estragar. E para não ficarem com a visão perturbada, como o hóquei patins, a bola é tão pequenina, convém que consigam ver bem a bola. Vai ser retomado o jogo depois deste desconto de tempo. Vamos com 11 minutos na primeira parte. O Porto vence o Vitória de Barcelos por 2-0. Luís Filipe, Jorge Maceda, Dino, Jorge Maceda, Paulo Alves, a jogar com Pedro Alves. Filipe Santos marcou o segundo golo, agora não passou porque Jorge Maceda estava pela frente. E a bola foi ali para o público, mas ninguém se aleijou. Filipe Santos, Paulo Alves, ainda Paulo Alves com a bola à procura de espaço para o remate. O por pouco não acertou na baliza. Só Neves agora. Marcou o primeiro golo do Porto. Pedro Alves e Tó Neves são os melhores marcadores desta equipa do Porto. 32 golos de Tó Neves, 34 de Pedro Alves. E agora com Paulo Alves a fazer o 3-0. Grande golo de Paulo Alves. A meio da primeira parte, 3-0. Paulo Alves já tinha ameaçado por várias vezes em rebates de longe, agora a acertar na baliza e a marcar o terceiro gol do Porto. Entretanto, no Barcelos saiu o Jorge Maceda, número 9, e entrou o número 8, António Silva. O Silva no Rico também é um dos suplentes que muitas vezes utilizado por José Querido. Tem 14 golos no campeonato em 27 jogos. E Pedro Figueiredo, eu vou perguntar aqui ao Jorge Maceda, não está fácil contrariar a festa do Futebol do Porto? Não, é verdade, eles estão moralizados, são campeões, eles fazem a festa e penso que estão a jogar muito bem, estão a dominar e têm todo o mérito, sem dúvida. Mas o resultado ainda não está feito, longe disso. Exatamente, falta muito tempo, ainda estamos a meio da primeira parte, tudo é possível. Se nós marcarmos um gol para criarmos mais ânimo e se isso acontecer, penso que o jogo pode se equilibrar mais. No entanto, pergunto-lhe, acha que o Porto é um campeão justo, das 4 equipas da fase final, é a melhor? Sem dúvida. Penso que para mim o Porto foi a equipa mais equilibrada durante o campeonato. A prova está que na primeira fase ficou em primeiro a muitos pontos do Hóquei Barcelos que se jogava campeão. Teve-se a hipótese de jogar campeão. Penso que a equipa é meramente justa porque foi a equipa mais regular, sem dúvida. As declarações de Jorge Maceda, jogador do Barcelinhos, que saiu há pouco para entrar o Tó Silva, ou António Silva, se preferir. Falta sobre Pedro Sousa, já marcada, a bola na ponta do stick do Dino.
apertado por 2 homens do Porto, recuperou Tonevo, com falta de Dino. E o Porto vai fazer também a primeira substituição. Saiu o Pedro Alves e entrou o número 8, Pedro Lopes. É um avançado, o Pedro Lopes, também utilizado com regularidade na equipa do Porto. E mais um jogador que é pela primeira vez campeão nacional, sénior. Entretanto, há aqui uma nota. Pedro Alves tem ali um problema no joelho, já que tem ali uma joelheira, e então logo que saiu o massagista foi junto dele ver o joelho e ver o que é que se passava com o jogador do Futebol Clube do Porto, mas está tudo bem, saiu apenas para descansar o jogador dos campeões nacionais. Está muito calor, já falamos nisso, e certamente hoje o António Livramento vai aproveitar este jogo para fazer jogar todos os jogadores. Acredito que sim, é o dia da festa, o dia da consagração. E com certeza. Pedro Figueiredo, até atendendo ao facto que para a semana o Porto tem uma importante prova que é a Liga dos Campeões, perguntava aqui o doutor da equipa do Futebol Clube do Porto, que problema é que tem o Pedro? O Pedro fez a semana passada em Paços de Arcos uma entorse do joelho esquerdo. Os exames da ressonância magnética que fez no dia seguinte revelou-nos existir um estiramento dos ligamentos cruzados anterior e posterior. Está em tratamento, estamos a poupá-lo o mais possível. E só a força de vontade que ele tem de participar na festa e de para a semana estar presente na fase final da Liga dos Campeões é que faz com que ele continue em atividade. Vamos ver se ele consegue jogar na próxima semana. No entanto, não é um Pedro a 100%, digamos assim. Não, é um Pedro a 80%, com muita vontade. Está então as declarações do médico do Futebol Clube do Porto, referindo qual o problema físico que tem nesta altura Pedro Alves, jogador do Futebol Clube do Porto, que para a semana não estará a 100% numa prova importante dos campeões nacionais, que é a participação na Final Four da Liga dos Campeões. Um esclarecimento importante de António Sousa, médico da equipa do Futebol Clube do Porto, mas também importa saber, Vítor Bruno, o Pedro Alves, mesmo 80%, é um jogador que pode ser influente na equipa do Porto. É, com certeza. O Pedro Alves é um jogador extraordinário, de uma técnica fora do normal. É com certeza um jogador com a bola no stick, o mais imprevisível que temos em Portugal. É capaz de em 3 situações idênticas, fazer sempre 3 coisas diferentes. É realmente, sobretudo quando ele está bem e quando o jogo está a correr bem, é daqueles jogadores que qualquer pessoa que está na bancada gosta de ver jogar. Enche o olho e vimos-o fazer algumas jogadas espetaculares no Campeonato da Europa. Sim, ele os jogos mais fáceis. Ele praticamente consegue fazer tudo com a bola e o stick. Entretanto, só mais esta nota, aqui no banco do Futebol Clube do Porto está um Galo de Barcelos enorme. Este Galo de Barcelos está aqui porque antes do jogo começar, o Barcelinhos fez questão de oferecer ao campeão nacional este Galo para felicitar o Futebol Clube do Porto pela conquista do título. E de Barcelos quase vinha o Galo para o Porto, porque foram as duas equipas das duas margens do Cábado, de Barcelos e de Barcelinhos, as duas equipas do Minho, que complicaram bastante a vida ao Porto nesta fase final do campeonato. A dada altura, o Porto foi-se abaixo por uma derrota aqui nas Antas com o Alquete de Barcelos e outra em Barcelinhos frente a esta equipa. Daí que, quando as coisas se complicaram, as responsabilidades vieram de Barcelos, onde o Hockey estava a fazer uma fase final excelente, e onde o Vitória de Barcelinhos ainda se veio intrometer, mas depois acabou por ser esta equipa de Barcelinhos a entregar, entre aspas, o título ao Porto mais cedo, já que, mesmo que o Barcelinhos não tivesse ganho ao Hockey de Barcelos no meio da semana, possivelmente o Porto hoje, ganhando o Barcelinhos, faria a festa e parecia provável a vitória do Porto. Filipe Santos, 4-0, a 9 minutos de intervalo. Vai entrar o Oscar Pereira na equipa do Futebol Clube do Porto. Segundo gol pessoal de Filipe Santos no jogo. É Filipe Santos precisamente que sai. Muito utilizado nesta época, 28 jogos, 16 golos. Teve uma fase em que esteve lesionado no início da época, mas é um jogador de 5 bases. E confirma-se aquilo que disse o Vítor Bruno, é um jogo para todos terem a oportunidade de brilhar, ou pelo menos de patinar no ringue das Antas. E ainda a propósito das suas declarações anteriores,
sobre as duas equipas de Barcelos. Queria referir que realmente foi o campeonato mais bem disputado destes últimos anos, o que traz, sem dúvida, um valor acrescido a esta vitória do Futebol Clube do Porto. Foi realmente um campeonato, sobretudo, para ou nesta hora em que o Futebol Clube do Porto está aqui a fechar o título. Penso que é de salientar também a prestação que era esperada do Benfica e do Hóquei de Barcelos, mas também do Paço de Arcos e desta equipa do Barcelinhos. Estas 5 equipas, quer na fase inicial, quer nesta segunda fase, realmente contribuíram para que o Campeonato Nacional apenas fosse decidido na penúltima jornada. Já há muitos anos não acontecia. Sim, e inclusivamente fizeram com que, durante esta segunda fase, as 3 equipas tivessem, ou à partida as 3 equipas que eram apontadas como candidatas ao título, tivessem sempre com o título sempre em discussão. Vai entrar o Reinaldo Ventura na equipa do Futebol Clube do Porto. E na equipa do Barcelinhos regressou o Jorge Maceda, ficou no banco o Dino. Portanto, só Silva e Maceda no ataque do Vitória de Barcelinhos. A bola ultrapassou a linha do anti-jogo. É livre para o Vitória de Barcelinhos. Sai o capitão, Toneves. Muito aplaudido, o jogador do Futebol Clube do Porto, quer Toneves, quer Reinaldo Ventura, o que entrou. Ele é de alguma forma a alma desta equipa. Sim, o Toneves o querer, mística, o querer, é a mística, é o símbolo desta equipa. Ele que nos momentos menos bons arrastou a equipa, puxou a equipa para as grandes exibições e para os bons resultados. E ele, sem dúvida, quanto a mim, foi o grande impulsionador deste campeonato que o Futebol Clube do Porto acaba de conquistar. Eu posso perguntar, Toneves, assenta-lhe bem esta ideia de que foi um grande símbolo deste título do Futebol Clube do Porto? Não, isto foi uma vitória de todos nós, dos que estão a jogar, dos que estão cá fora, no fundo desta massa associativa toda. E neste momento só espero é que o basquete e o futebol sejam campeões para ser o ano do Dragão. Era aquilo que eu dizia, então, Toneves personifica esta mística do Futebol Clube do Porto. Sim, sou o mais antigo, já há 23 anos estou nesta casa, acho que diz bastante. Já explicou aos miúdos como é que é ser campeão nacional, digamos assim? Eles vão aprendendo com o tempo, são bons alunos e estão a aprender depressa. Está então as declarações do capitão, o homem da mística, Toneves. Toneves, uma época excelente, quer na seleção, quer no Porto, aos 32 anos aparece em grande forma e a merecer também este título. Só Silva. Tentava roubar a bola Pedro Lopes. Jogada de Jorge Maceda. Operação para o Porto. Reinaldo Ventura a trabalhar para o remate. Não conseguiu acertar na baliza. Recuperação do Vitória de Barcelinhos por Jorge Maceda. Pavilhão Américo está nas Antas agora sim, parece-me que completamente cheio. Com os 20 minutos não parou de entrar gente. Atrás da baliza do Barcelinhos, que havia alguns lugares vazios, já estão cheios. Agora sim podemos falar de um pavilhão completamente esgotado. Quando revemos Luís Baila, o gol de Domingos Carvalho, não sei se foi ele, se foi uma emenda ali na área, mas o gol de honra até agora do Vitória de Barcelinhos, do 4-1 aos 20 minutos. O António Silva ficou lesionado no lance. Foi uma esticada forte do capitão, tem 37 anos este homem, Domingos Carvalho. Foi campeão nacional e campeão da Europa pelo Futebol Clube do Porto na década de 80. Depois passou pelo Hóquei de Barcelos, agora está no Barcelinhos, já em fim de carreira. Mas já se diz isto do Domingos Carvalho há muitos anos, está em fim de carreira. É verdade. É um jogador que com a idade aprendeu a defender-se, sabe perfeitamente quando deve ir e quando deve ficar. E com isso realmente tem uma poupança de esforço assinalável e faz com que ele com esta idade ainda consiga jogar e ter feito este ano ainda uma boa época. Só Silva, grande defesa de Edu Bosch. Reinaldo Ventura. Paulo Alves para um remate de longe e Paulo Matos a travar. 5 golos até agora em 21 minutos de jogo.
Oscar Pereira. Ainda Oscar Pereira a devolver para Pedro Lopes, tentou a picadinha, falhou, rematou no ar. Quando tentou esticar a bola depois de a ter levantado, não conseguiu acertar. Entretanto, o Pedro Alves vai voltar ao jogo. Luís Filipe para Domingos Carvalho. Há dois homens de Vitória de Barcelinhos atrás da baliza, enquanto os outros dois estavam no meio rinque defensivo. É natural quando a bola está em posse dos defesas, os jogadores procurarem o trás da baliza para saírem nas costas dos defesas do Futebol Clube do Porto. Reinaldo Ventura. A bola sobra ainda para Pedro Lopes. Joga com Reinaldo. Paulo Alves. E é o Paulo Alves que vai sair. Exatamente. É o que faltava dos 4 jogadores de campo. Era o único titular que ainda se mantinha em campo. E recuou o Reinaldo para a defesa, ou para a média. Portanto, entrou o Nuno Leal para jogar ao lado do Pedro Lopes no ataque do Futebol Clube do Porto. Luís Filipe. É o Pedro Alves que está em campo ao lado do Pedro Lopes, não foi o Nuno Leal. Fiz estas contas porque na altura era o único jogador de campo que ainda não tinha entrado e continua a ser o Nuno Leal. Ficará para mais tarde, certamente, a entrada dele. Sim, ele e o Freddy, com certeza que vão entrar mais tarde. Freddy é o guarda-redes suplente de Edu Bosch. Pedro Alves. Reinaldo. Oscar Pereira. Passou por Jorge Maceda. Ainda Oscar Pereira com a bola. Tenta ficar com ela Maceda. Oscar Pereira muito apertado, mas ainda assim consegue segurar a bola. Pedro Alves. Reinaldo Ventura a entregar a bola para o Jorge Maceda. Faltam 2 minutos para o intervalo. O Porto vence no pavilhão Américo de Sá o Vitória de Barcelinhos por 4-1 no jogo da festa do título de hóquei em patins. O último título tinha sido conquistado em 91. Domingos Carvalho, Jorge Maceda. Ainda Domingos Carvalho, ajudado para Luís Filipe. Luís Filipe para Maceda, um remate. Major, Pentagon Situation Room, sir. Em a volta, conseguiu cobrir muito bem a bola e rematar bem. Se a bola vai na direção. Com o Domingos Carvalho a tentar a recuperação de bola, fez falta sobre Pedro Alves. Já marcado. Pedro Lopes. Para Pedro Alves. Reinaldo Ventura tem um bom remate de longe. Oscar Pereira. Pedro Alves. Reinaldo Ventura e Paulo Matos a mostrar-se também a bom nível. O guarda-redes de Vitória de Barcelinhos. Internacional português. Uma esticada forte do Reinaldo. Sim, mas depois de uma boa movimentação. Praticamente o Futebol Clube do Porto fez 4 situações idênticas ali no meio ringue de carrossel e permitiu com a terceira situação criar ali um espaço para o Reinaldo rematar a baliza. Oscar Pereira agora e a bola travada, pode responder o Barcelinhos por Tó Silva. Ouviam-se bem os patins a deslizar com dificuldade no taco das ancas.
Pedro Alves a finalizar mal. A queda de Pedro Lopes do Coraçosa. Um lance em que Domingos Carvalho levantou o stick. Oscar Pereira. Já estamos no último minuto da primeira parte. Oscar Pereira para Pedro Alves. Pedro Alves, faltam poucos segundos para o Porto tentar a esticada. Oscar Pereira, e vai ser um intervalo no pavilhão das Antas. Ainda faltam 5 segundos para a reposição da bola em jogo. O Porto a vencer por 4-1 ao intervalo, um resultado que espalha o domínio do Porto, mas 3 golos é uma vantagem já bastante dilatada. Sim, assistimos a uma primeira parte algo morna, não foi um espetáculo muito agradável, mas é registrar 4 gols do Futebol do Porto, todos eles muito bonitos e sobretudo de jogadas, quase todas elas individuais, que fizeram realmente com que animasse esta festa. Eu tenho junto a mim Frank Lin, que esteve no último título do Futebol do Porto como jogador e esta tarde está no título do Futebol do Porto como treinador adjunto de Livramento. Frank Lin, qual é que tem melhor sabor? Eu penso, naquela altura teve um sabor porque estava a jogar, mas agora também tem um sabor igual também. Penso uma vitória merecida destes jogadores, deste técnico, que andamos a perseguir este tipo há 8 anos e foi muito bom. O que é que faltou ao Porto nestes 8 anos em que não conquistou o título? Ora bem, isto esteve muito perto várias vezes, houve algum motivo ou outro que não vale a pena estar a falar, mas há vezes também algum azar, mas de qualquer maneira penso que temos um grande campeonato, é uma grande justiça de todos os campeões. Foi difícil ser campeão este ano? Eu penso que sim. A primeira parte foi muito competitiva, a segunda também, mas acho que temos um bom grupo, tivemos também excesso de jogos neste ano, de qualquer maneira foi muito bom. Acho que terá sido mesmo o maior problema do Futebol do Porto e também das outras equipas e sobretudo do Benfica, que foi a subcarga de jogos. Exato, este ano foi um ano mau porque havia Europeu e Mundial e houve uma subcarga muito grande de jogadores, e há 4 jogadores, 5 guarda-redes, 5 jogadores da Seleção Nacional Espanhola e Portuguesa. Estes jogadores ainda têm fogo para daqui a uma semana tentar a conquista da Liga dos Campeões? Eu penso que sim, eles agora ainda temos a final dos campeões europeus e estamos também na frente da Taça Portugal. Vamos a ver, daqui a um mês do campeonato, 2 meses do Campeonato do Mundo, vamos aguardar para ver a reação deles. Não são jogos a mais, pergunto. Eu penso que sim, penso que são jogos a mais. Tem que ser revistos os moldes dos campeonatos. Alterar esta situação é isso? Eu penso a nível internacional e a nível nacional também. Quando há 2 campeonatos, que é um caso único, no mesmo ano, tem que alterar os campeonatos nacionais. Está então as declarações de Frank Lin, treinador adjunto do Futebol do Porto. Ele esteve no último título dos Dragões como jogador e esta tarde está como treinador adjunto de Livramento, referindo então algumas das passagens do Futebol do Porto neste longo caminho para chegar 8 anos depois, outra vez ao título de campeão nacional. E agora vemos em rinque alguns daqueles que tentarão, não daqui a 8 anos, talvez mais pelo menos uns 15 anos, ser campeões nacionais. São os dragõezinhos, os jovens das camadas mais novas do hóquei em patins do Futebol do Porto, creio que treinados por Realista, está do outro lado, lavado a assistir junto ao túnel ao desempenho destes jogadores. Aproveitamos para fazer uma breve pausa, daqui a pouco voltamos ao pavilhão das Antas para assistirmos ainda a um pedaço deste jogo entre os mais jovens jogadores do hóquei patinado do Porto. O que faz falta é dizer a malta, o que faz falta. O que faz falta é dizer a malta, o que faz falta. Lausanne com o 25 de Abril, naturalmente. Intervalo ainda no pavilhão das Antas, o Porto vence ao intervalo por 4-1, mais reportagem com o Luís Barros. Vou então falar com o único jogador do Porto que ainda não jogou nesta partida, um jovem ainda no Leal. Que significado é que tem ser campeão pela primeira vez? É muito bom. É um título que eu ainda não tinha. No Porto só tinha ganho a Supertaça e a Taça Sérgio e é um título muito bom. Mesmo, pronto, o Porto já não ganhava há 9 anos e então é muito bom mesmo para o hóquei e para o clube para fazer as 4 modalidades. É o ano do Dragão este ano. Em termos pessoais, o que é que significa?
em termos pessoais é muito bom. É um título que eu ainda não tinha. Pronto, e espero que seja o primeiro e que para o ano venha outro. Imagino que esperas jogar agora na segunda parte. Sim, sim, treinador disse que vou entrar agora, não sei ainda, vamos lá ver. Saiu também deste conjunto de jogadores jovens, os dragõezinhos, digamos assim. Como? Sim, saiu desta equipe. Sim, sim, dos Júniors do Porto. Pronto, depois rodei por fora e estou de volta outra vez. Aí está então as declarações de um jovem jogador do Futebol Clube do Porto, que esta tarde ainda não jogou, mas já tem a promessa de António Livramento, que irá jogar na segunda parte, ele que é, esta tarde, pela primeira vez, campeão nacional. Entretanto, há pouco, enquanto ouvias o Nuno Leal, ouviu-se um grito de golo. Foi um golo precisamente neste jogo entre os Dragõezinhos do Porto. Um dos jogadores fez golo e o pavilhão festejou como se tivesse sido um golo da equipa principal. Vítor Bruno, o Porto trabalha bem nestas camadas jovens? Trabalha, é nos últimos anos, não sei dizer se são nos últimos 10, mas com certeza arrisco-me a dizer que nos últimos 10 anos é a equipa que mais títulos tem nas camadas jovens. A prova disso é que esta equipa sénior, praticamente todos os jogadores são oriundos das camadas jovens, com a exceção do Pedro e do Paulo Alves e do Edu Bosch. Todos os outros jogadores são oriundos, e alguns deles começaram nos infantis. Os casos do Toneves, do Pedro Lopes, do Filipe Santos, do próprio Fred, que veio mais tarde, do Nuno Leal, que teve nos Júniors. Portanto, isto é prova de que o Porto trabalha bem as camadas jovens e que tira frutos disso depois na equipa sénior. Continua então este jogo entre os mais jovens do hóquei patinado do Futebol Clube do Porto. Não é fácil para um jogador, por exemplo, para jogar futebol não será complicado, Vítor, um jovem começar a dar os pontapés da bola. Agora, para jogar hóquei deve ser complicado. É preciso saber andar de patins, é preciso depois ter alguma técnica, claro. O mais complicado, quanto a mim, neste momento, é arranjar espaços e horas disponíveis para os miúdos praticarem a modalidade. Porque cada vez os pavilhões são mais ocupados por todas as modalidades séniores, porque o desporto teve uma grande evolução nestes últimos anos e praticamente todas as modalidades hoje são de um profissionalismo praticamente a 100%, e isso rouba muito tempo para que estes miúdos possam praticar a modalidade, sobretudo o tempo necessário. Eu lembro-me quando era miúdo e em Valongo havia um ringue na Praça Central, em que nós, quando acabava a escola, íamos para lá patinar. Portanto, era fácil, praticamente era como pegar uma bola e jogar futebol. Hoje em dia isso já não acontece, esses espaços hoje em dia praticamente desapareceram, e é com alguma dificuldade que estes miúdos treinam praticamente 2 vezes por semana. Uma hora e meia. Acabou então o jogo porque vão reentrar no ringue os mais velhos. Eu tenho aqui junto de mim 2 outros campeões. Um muito alto, que é Nuno Marçal, do basquetebol, e outro é Eduardo Felipe, já campeão nacional do handball. Vou falar primeiro. Nuno Marçal, tem algum significado especial a sua presença aqui no hóquei? Tem, realmente são meus companheiros de clube, eu realmente sou muito feliz que eles tenham conseguido o título nacional. Eu vim cá dar o meu apoio, sempre tenho a oportunidade de vir cá assistir aos jogos de qualquer modalidade, e hoje, como é a festa, eu realmente gostava de estar presente. É um adepto especial do hóquei? Sim, apesar de ser jogador de basquetebol, eu gosto de ver qualquer modalidade, pronto, realmente, em especial, o handball e o hóquei patins, e pronto, e hoje é um dia especial, eu gostava de estar presente com os meus colegas. Esportista, então, o Nuno Marçal, um dragão a subir. Sim, pronto, não há dúvida, pronto, eu realmente não interessa só o basquetebol, realmente os adeptos têm marcado presença em qualquer desporto, e eu não quero fugir à regra, também quero estar presente hoje. E amanhã aumenta a responsabilidade do basquete, já que toda a gente fala no ano do dragão, e então o basquete também quer ser campeão, imagino eu. Sim, o basquetebol quer ser campeão desde que começou a época, pronto, realmente era bonito que as 5 modalidades conseguissem o campeonato, 3 já conseguiram, falta o Futebol Clube do Porto em basquete e em futebol, e vamos tentar amanhã é um jogo diferente, mas a concentração é mesmo. Mas sinceramente, foi muito fácil o primeiro, com o Iliabo. Não, veja, realmente o Iliabo vinha aqui também com vontade de ganhar, o Futebol Clube do Porto também, e pronto, se calhar não foi tão fácil, mas nós é que o tornamos fácil, e é isso que tem que acontecer amanhã.
Nuno Marçal, Dragão assumido. Vou falar com outro jogador que já está mais tranquilo nesta altura do campeonato, digamos assim. Eduardo Filipe, campeão nacional de handebol pelo Futebol Clube do Porto. Eduardo Filipe, algum significado especial na sua presença aqui no handebol? Sim, eu vim apoiar a equipa do hóquei, que já ganhou este campeonato. E penso que os jogadores de handebol estão aí a apoiar, porque também têm uma muito boa relação com o hóquei. Isso também ajuda, o facto de haver estas boas relações entre as várias modalidades. Já que está aqui no pavilhão com um homem do basquete, veio ver o hóquei. Eu penso que no Porto há uma mística muito grande nesse aspecto e acho que todos nos apoiamos muito uns aos outros. Em relação ao outro pormenor, o facto deste ser o ano do Dragão, que significado especial é que tem isso? Para mim é espetacular estar num clube, que é o meu clube do coração, e poder estar no ano em que há hipótese de estar o pleno, ou seja, ganhar em todas as modalidades coletivas. Qual é que, no seu entendimento, merece maior festa, para além do futebol, evidentemente? Que título é que merece maior festa? O do basquete, o do handebol, o do hóquei? Penso que será o pleno, ou seja, todos. O clube do Porto agora só se contenta quando são todos, não é? O Porto só se contenta quando são todos agora. Eu penso que é uma meta bastante alta, mas que é digna dos campeões. Então as declarações de Eduardo Filipe, ele que já tinha sido campeão nacional de handebol pelo ABC, agora foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto, vou dizer de Eduardo Filipe, o clube do coração. Dois campeões ouvidos por Luís Baila. Não está aqui nenhum dos candidatos a campeão de futebol, uma vez que a equipa do Porto, a equipa de futebol, está em Lisboa, onde logo vai jogar com o Benfica no Estádio da Luz, um jogo importante na caminhada para o Penta, mas é de facto normal, por exemplo, no último domingo, creio, quando o Porto jogou no Estádio das Antas contra o Campo Maiorense, a equipa de handebol foi ao relvado para ser saudada pelos adeptos. Há lá toda esta interligação entre as várias modalidades do clube para transmitir a tal mística de que falavam os jogadores e que, no fundo, também é um fator importante para ajudar a criar aos sucessos desportivos, digamos assim. Eu posso perguntar aqui, Pedro Lopes, o que é que significa ganhar pela primeira vez o título de hóquei em patins? É uma alegria imensa, como se deve imaginar, porque é o fruto de um trabalho de 3 anos. Se calhar devíamos ter conquistado já no ano passado, mas por razões difíceis de explicar não conseguimos. E este ano acho que foi o culminar de um projeto de 3 anos. Temos todos parabéns. Fala-se muito na mística do Futebol Clube do Porto, mas afinal o que é isso? A mística do Futebol Clube do Porto é um sentimento difícil de explicar. Eu estou cá, eu jogo no Porto desde sempre. Eu não sei explicar, mas sei que assim. Se calhar é mais fácil explicar o Pedro ou o Paulo, que estão aqui ao meu lado, que estão no clube há menos tempo, mas eles já sentem, porque o Pedro já disse que não sabe explicar, mas que sente uma coisa diferente do que ter jogado no Sporting e no Barcelos. E somos clubes grandes, mas a mística cá existe. Então as declarações do homem do Futebol Clube do Porto, vou então perguntar aqui ao Pedro Alves. Pedro Alves, o que é que significa isso da mística do Futebol Clube do Porto? A mística serve acima de tudo porque o Futebol Clube do Porto é um clube bastante grande e por causa disso existe, como é natural, um grande ódio ao Futebol Clube do Porto, porque é um clube em que no futebol dá uma grande rivalidade ao Sporting e ao Benfica, e isso torna as coisas um bocado difíceis para muita gente, e que para nós que estamos aqui, que vivemos no clube, sentimos uma união bastante maior, e isso faz-nos cada vez, dia após dia, fortalecer mais o grupo. Então as declarações de Pedro Alves explicando esta história da mística do Futebol Clube do Porto, quando ouvimos a maior ovação da tarde, foi quando Edu Bosch saiu da baliza do Futebol Clube do Porto para dar lugar a Freddy. Luís, podes deixar o Edu respirar um pouco, mas também seria interessante falar com ele, e vou-te dizer porquê. Esta semana eu ouvi, precisamente li numa entrevista do Edu Bosch a um jornal, ele dizer que de facto encontrou aqui nas Antas algo de muito especial que nunca tinha encontrado, que era um clube que ao fim de um ano, não era só por ser campeão, que tinha encontrado um ambiente diferente e que já se sentia também ele um elemento da casa, estando cá há menos de um ano. É certamente um homem importante para ouvir também, o Edu Bosch, a grande figura deste Porto este ano, já o dissemos. Ele deu muitas vitórias ao Porto. Assisti
Há alguns jogos em que as defesas dele foram tão ou mais importantes do que os gols que os companheiros marcaram. Jorge Macedo, no ataque do Vitória de Barcelinhos, quando estamos com 1 minuto na segunda parte. Da equipa do Porto é agora então Freddy na baliza. Tó Neves. Oscar Pereira. Filipe Santos. Nuno Leal a tentar o golo. E por pouco, não conseguiu. Tó Neves com Domingos Carvalho. Ganha a bola Tó Silva. A jogar com Jorge Macedo. E por falar em stick, vai haver um stick oferecido aos adeptos do Porto. Acho que vão fazer um passatempo. O adepto se apresentar mais bem vestido, no entender de um júri que temos, vai receber um stick autografado por todos os jogadores do Porto. Oscar Pereira. Tó Neves. 4-1, vence o Porto. O jogo que assinala a festa do título. Tó Silva. Para Jorge Macedo. Recupera Tó Neves. Oscar Pereira. Tó Neves. Porto a trocar bem a bola. Nuno Leal com dificuldades para fazer um remate em frente à baliza. Tenta sair Luís Filipe pelo Vitória de Barcelinhos. Operação de bola pelo Porto. Filipe Santos, lance individual. De costas para a baliza a tentar o golo. Paulo Matos não gastou. Isto hoje dá um pouco para tudo. Agora até para o Filipe insistir e tentar o golo de costas e meter a bola para estas pernas. É a descontração que existe neste momento nos jogadores do futebol do Porto. Oscar Pereira. Filipe Santos já marcou 2 golos, 2 dos 4 do Porto esta tarde. Jorge Macedo. Luís Filipe. E remate fraco de Luís Filipe. Oscar Pereira com a bola no stick. O Leal. Tó Neves. Oscar Pereira para Tó Neves. Dificuldades na recepção de bola por Tó Neves. Luís Filipe no contra-ataque e a defender com a máscara. Fred. A primeira intervenção do guarda-redes suplente do Porto, digamos, a primeira intervenção de polícia. Caiu ali um pano de publicidade que vai ter que ser posto para o jogo continuar. Mate de Tó Neves com o Paulo Matos a defender. É livre de canto, não, golpe de é o equivalente à bola ao ar, ou bola ao solo para o futebol. Os jogadores vão discutir a bola ao apito do árbitro. Oscar Pereira. Tó Silva. Livre para o Porto. Do outro lado, Luís Baiba, não sei se consegues ver, mas junto ao túnel de acesso, alguns antigos jogadores do Porto, Vítor Hugo, também Cristiano, a confraternizar com
dirigentes do Porto, eles já passaram pelo hockey deste clube. E é lá que estão agora também Nuno Marçal e Eduardo Sousa. Nuno Leal. E agora que Ed Bosch já terá descansado, vou tentar falar aqui com o guarda-redes titular da equipa do Futebol Clube do Porto. Vou-lhe perguntar em espanhol porque sei que entende bem, ou melhor, em português, porque entende bem o português. Que significado é que tem este título para si? Es fantástico, ¿no? Es el primer título nacional. Lo podemos dedicar a nuestra afición, que es lo máximo, ¿no? Que haya concordancia entre el equipo y la afición, ¿no? O que é que encontrou de diferente aqui no Futebol Clube do Porto? No sé, ya lo he dicho alguna vez, es más que un club, es un sentimiento, es algo muy grande, ¿no? No es solo un equipo, sino es una ciudad, es un sentimiento. Algo semelhante também se encontra em Espanha, ¿no? Y sí, es una cosa muy parecida a lo que sienten los que son del Barça, ¿no? E em relação a este título, dizem que é um dos melhores guarda-redes do mundo. Entende isso também? Hay gente que considera que sí. Yo creo que actualmente hay grandes porteros en Portugal, en España y en Italia también. Y bueno, que te consideren de los mejores ya es mucho, ¿no? Y yo estoy más satisfecho por esto. Em relação ao Fred, que opinião é que tem ao guarda-redes que é habitualmente seu suplente? Es un gran guardarredes y tarde o temprano demostrará a todo el mundo que es un gran guardarredes. Luís, convida o Edu Bosch a ver este penalti já agora, já que ele fala do Fred. Vamos ver como é que o Fred sai. Já agora passa o relato. A ver, ha aguantado muy bien a Jorge Maceda y no ha tenido opción Jorge Maceda de marcar gol. Ha aguantado muy bien, lo ha hecho muy bien. Está então a opinião do mestre, digamos assim, relatando a defesa do Fred, defendeu esta grande penalidade do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. E já conhece os jogadores portugueses. Ele a identificar completamente o Jorge Maceda. Terá jogado contra ele 4 vezes esta época, mesmo assim quer dizer que está atento ao hockey em patins. Mesmo às outras jornadas, já que o Vitória de Porto só se cruzou com o Porto por 4 ocasiões este ano. Tó Neves, a jogar com o Nuno Leal. De novo a bola no stick de Tó Neves. Faltam 18 minutos para o final do jogo e ainda não houve golos na segunda parte. 4-1 é o desfecho do primeiro tempo. Há pouco o Barcelos falhou um penalti. É normal no hockey, quando há grandes prolongados, é mais frequente falhar do que for precisado. Paulo Alves para o Oscar. De Paulo Alves, Tó Neves não conseguiu emendar a resposta do Barcelinhos por Domingos Carvalho. O ritmo melhor agora. Contra-ataque com a resposta substituída. Já está o Barcelinhos. A situação para o Porto, o árbitro interrompeu. A bola estava fora de perigo. Para a sequência da sequência que é puxado um jogador do Porto. Creio que para uma grande qualidade. Vamos lá aquecer. É, vamos jogar de bola. Está ali um balde com água e tem lá dentro algumas bolas molhadas, digamos assim, e então troca de bola. Vai ficar mais rápido a bola a deslizar agora, Vitor. Sim, porque a bola aquecida prende bastante. Não tanto no passe, mas com a bola junto do stick, o jogador quer para driblar, quer para andar com ela junto ao stick, é bastante difícil, porque a bola fica bastante para trás. Pedro Alves a perder. Já está em campo Rui Almeida, este avançado do Barcelinhos, que tentava fazer um golo agora.
Está livre para o Porto. Não, golpe duplo, creio. É essa a indicação do árbitro. Caiu o Tó Silva. Ilusionou-se. Parece com o Pedro Alves. A equipa do Porto estão em campo Oscar Pereira, Paulo Alves, Nuno Leal e Pedro Alves. Pelo lado do Hóquei de Barcelos, Domingos Carvalho, Pedro Sousa, Tossá e Rui Almeida são os jogadores de campo. Entretanto, do lado do Barcelona está aqui, que saiu há pouco, Luís Filipe, perguntava ao Luís Filipe, dificuldades é que oferece esta equipa de futebol do Porto, que não encontraram, por exemplo, quando defrontaram o Benfica ou o Barcelos? O futebol do Porto está com um grande espírito de equipa, ganhou o campeonato, está com grande moral. Está a ser muito difícil jogar contra eles. Também não só por causa da equipa, porque está muito calor, o que dificulta a respiração dos jogadores. Que balanço é que faz da participação do Barcelinhos nesta fase decisiva do campeonato? Faço um balanço muito positivo, foi uma época muito boa para nós. O nosso objetivo era a manutenção e conseguimos o 4º lugar, o que foi muito bom para nós. Está então Luís Filipe, jogador do Barcelinhos, contente com o 4º lugar numa altura em que a equipa de Barcelos apenas lutava pela manutenção, no dizer do jogador do Barcelinhos. E fez figura de grande nesta fase final do campeonato, em 10 jornadas. O Vitória de Barcelos até agora tinha o mesmo desempenho que o Porto, por exemplo, melhor do que o Benfica. São ultrapassados pelo Hóquei de Barcelos, que ainda assim, creio, quando o desfecho logo contra o Oliveirense, vai ser a melhor equipa da segunda fase do campeonato. Só que também contam os pontos da primeira fase, foram divididos a meio, os pontos das primeiras 22 jornadas, e para depois fazer o somatório com todos os pontos desta segunda fase do Nacional de Hóquei em Patins, onde, repito, o Vitória de Barcelos fez uma carreira ainda superior àquela que fez na primeira fase do Nacional de Hóquei em Patins. Pedro Alves, para Paulo Alves, a cair. O árbitro a dizer que é penalti. Deixa algumas dúvidas. Alguns tipos por entre as pernas, talvez. Mas acho que não. Acho que não. Foi um pouco puxada a marcação deste penalti. É Nuno Leal que vai tentar marcar o penalti. Ele só tem 2 golos no campeonato nacional, em 10 jogos. A possibilidade de fazer o terceiro gol oficial e consegue. Vai marcado por Nuno Leal. 5-1 para o Porto. O penalti marcado. Sim, de uma forma pouco habitual. Por entre as pernas, uma jogada muito bonita de alegria no Leal. A conseguir um gol fantástico. Paulo Alves. Pedro Alves a falhar. Rui Almeida. Tó Silva para Rui Almeida. Recuperação de bola por Oscar Pereira. É natural que o Porto nesta segunda parte esteja já a fazer a descompressão, a pensar no próximo fim de semana. Sim, é natural. Não está com certeza a pensar no próximo fim de semana. Pouparem os dias. Repara, o Livramento, pela forma como geriu a equipa, sobretudo nesta última fase, tivemos o caso de Igualada, em que o jogo para o Futebol do Porto não era decisivo e ele praticamente manteve o mesmo 5 do início ao fim, quando sabia que na quarta-feira iria ter um jogo importante com o Barcelos. Mas penso que hoje é um dia diferente, é um dia que estão a apreciar o Campeonato Nacional e os jogadores menos utilizados, que são por vezes esquecidos, mas para eles que estão lá dentro, para todos os jogadores e para a equipa técnica, esses jogadores são importantes, porque sem eles não havia treino. E gol do Vitória de Barcelos, marcado por Rui Almeida, com algumas facilidades, a fazer o 5-2.
Estava a dizer que são estes jogadores menos utilizados que contribuem para que os treinos sejam melhores ou piores. São eles que contribuem para o ambiente de equipa, são eles que estão por vezes no banco a incentivar os jogadores que estão lá dentro. E penso que hoje é a forma de pagar esse contributo que ao longo da época estes jogadores acabam por ter na decisão do título. E Almeida, o homem que teve o golo do Vitória de Barcelos há pouco, 5-2. Porto mantém-se a vencer por 3 golos de diferença, 5-2. Paulo Alves, de longe. Pedro Lopes também já está de regresso ao campo. Paulo Alves ainda, e uma boa defesa, mais uma de Paulo Matos. Reinaldo Ventura, troca constante de jogadores do campo, lá está, e deu a sensação de golo, mas bateu na malha pelo lado de fora. Domingos Carvalho, Dino, Pedro Sousa, ganhou Pedro Lopes com a ajuda de Reinaldo Ventura. Paulo Alves, marcou um golo esta tarde. Paulo Alves, um belo golo. Jogado feito por Reinaldo Ventura. Pedro Sousa. Carvalho tentou suspender Reinaldo. Estamos a meio da segunda parte. Porto a ganhar por 5-2 no jogo da festa do título. Porto tinha sido campeão nacional fora do campo, uma vez que foi a meio da semana num jogo entre o Vitória de Barcelos e o Hockey de Barcelos. Em função desse resultado, o Porto sagrou-se desde logo campeão nacional. Hoje retirou quanto a mim alguma espetacularidade a este dia, e é verdade. Também não compreendemos como é que é permitido ver se encontra para jogar. Sobretudo nas últimas 3 jornadas. Esse jogo era diferente à jornada anterior. O que teria acontecido é que o Porto, na jornada anterior, com a vitória sobre o Passo de Apichal, estaria no campo do título nacional. Há muitas críticas, sempre em relação aos dirigentes que colocam em português, à calendarização das provas, sobretudo à calendarização, à forma marcada das provas. Sobretudo isso não faz dar comentários sobre os dirigentes, sobre a forma como as provas são agendadas e depois permitem estas situações. Livre para o Porto. Paulo Alves. Joga com Reinaldo Ventura. Porto mais em que ataque. Pedro Alves. Mato cruzado e Paulo Matos a travar com a luva. Pedro Lopes para Paulo Alves. Alves com a bola. Tentar o lance individual, vai levantar e Paulo Matos vai responder bem. Um excelente lance dos dois jogadores. Um bom trabalho do avançado do Porto e uma boa defesa do guarda-redes do Barcelos. Pedro Alves ainda. Paulo Alves. Ainda jovens foram campeões nacionais pelo Sporting, Pedro e Paulo Alves. Mais tarde voltaram a ser no Hockey de Barcelos.
e agora campeões pelo Porto, de facto um pouco normal. São jogadores que têm feito uma carreira de braço dado, não só unidos pelo apelido, não são familiares, mas curiosamente têm o mesmo apelido e têm andado, o Pedro e o Paulo, juntos sempre numa carreira brilhante no hóquei em patins português. Pedro Lopes, Paulo Alves, a defesa de Paulo Matos, mostrado bem este guarda-redes do Barcelona. Agora foi o remate de Pedro Lopes. Pedro Figueiredo, eu já estou deste lado, estou junto de Vítor Hugo, jogador que jogou no Futebol Clube do Porto, foi aqui campeão. Que significado é que tem, 8 anos depois, o seu clube, posso falar assim, voltar aos títulos? Ora, o significado é grande, até porque na maioria destes jogadores, salvo erro 8 em 10, foram escolhidos por mim para formar esta equipa. Portanto, ainda mais responsabilidade tenho naquilo que estou a dizer. É uma grande alegria que vejo o futebol ao Porto a ser campeão nacional. Portanto, um bocadinho deste título ainda é seu? Não, um bocadinho é deles, é dos jogadores, é do António Livramento e de um treinador do Sul a ganhar aqui no Norte, um clube regional. É bonito, é bonito. Há toda essa curiosidade de comentário, é que faz? O comentário é excelente, aliás, desde o primeiro momento que o António Livramento sabia que eu era um dos apoiantes da sua vinda para aqui, portanto é com um grande agrado que eu digo isto. De qualquer maneira, outro agrado que eu tenho é ver os jogadores de handball e de basquetebol a verem isto, é transformarem este clube regional num clube nacional, isso é que é bonito. O tal ano do Dragão, não é? Claro, é o ano do Dragão, mas acho que este tem sido estes últimos anos os anos dos Dragões. É evidente que este ano vai haver uma coincidência maior, porque de facto vamos caminhar para 4 títulos, isso é bonito, mas de qualquer maneira o que é importante é vermos que a massa associativa consegue estar sempre nos momentos decisivos do clube e quando é chamada ela aparece. Outro aspecto, estes títulos garantem também que as modalidades do Futebol Clube do Porto continuem e não corram o risco de acabar. Bem, eu sinceramente esse discurso é um discurso que eu costumo ler nos jornais, sobretudo nos jornais de Lisboa. E de facto esse tipo de mentalidade aqui é difícil ela aparecer, até porque por cada dragão que se abate levanta-se logo 3 ou 4, portanto nesse aspecto acho que não vamos correr esse risco. Está então as declarações de Vítor Hugo, ele foi um dos melhores jogadores do mundo, jogou no Futebol Clube do Porto, vestiu a camisola do Futebol Clube do Porto, foi aqui também campeão, foi recentemente treinador e agora assiste, pelos vistos, muito contente a este regresso aos títulos do hóquei em patins do Futebol Clube do Porto. Está aqui também Cristiano, que treinou recentemente a equipa do Futebol Clube do Porto, foi selecionador, campeão da Europa em Passos de Ferreira. Como é que vê este título do Futebol Clube do Porto? Olha, vejo naturalmente com muita satisfação. Toda a gente sabe que sou um portista indefetível, portanto, e naturalmente os êxitos do Futebol Clube do Porto partilho-os com toda a alegria. Em termos concretos, aquilo que se representa para o hóquei patins é um prémio muito justo ao fim de longos anos de tentativa de conquista do campeonato, portanto para todas as pessoas que trabalham na secção e sobretudo para os jogadores de equipa técnica que realmente, penso eu, foram a equipa que justificaram ser campeões nacionais, sobretudo pela regularidade que deram mostras, portanto nunca tiveram situações de crise comprometedoras e naturalmente mostraram-se a equipa mais regular num campeonato extremamente competitivo, num campeonato extremamente equilibrado. Só veio confirmar que o hóquei em patins em Portugal é uma modalidade de eleição, é uma modalidade que não fica a dever em nada às restantes modalidades indoors e que naturalmente, com toda uma presença maciça do público na generalidade do campeonato, na generalidade dos jogos, com todos os clubes e os praticantes que estão na modalidade e sobretudo como eu já disse, com o público que é presente e que realmente ajuda a criar o espetáculo, é uma modalidade que realmente merece a consideração de todos e merece realmente ter um lugar, não direi à parte, mas um lugar de relevo no panorama desportivo nacional. Declarações de Cristiano Pereira, até há bem pouco tempo o selecionador português, foi ele campeão da Europa em Passos de Ferreira, dizendo esportista, e então tirando o chapéu sobretudo ao hóquei em patins, dizendo que mais que uma vitória do Futebol Clube do Porto, esta é uma vitória do hóquei em patins, no entendimento de Cristiano Pereira.
Há pouco, Eduardo Marques, jogador que também se estreou neste jogo pelo Hockey, pelo Vitória de Barcelos, estreou-se no jogo. Já é um jogador utilizado bastantes vezes no Campeonato Nacional. Ele ainda não tinha jogado esta tarde nas Antas, ficou lesionado, mas já está recomposto. O Eduardo Marques, quando o Porto continua a atacar mais, mas tem-se assistido a uma segunda parte mais monótona, também resultados pela prática natural, está tudo decidido. O Futebol Clube do Porto na primeira parte, ao conseguir os 4 golos, acabou também por decidir praticamente o vencedor desta partida, e portanto é natural que os jogadores agora estejam à espera que chegue o final do jogo. O Futebol Clube do Porto com 5 golos garantiu a vitória, e o Barcelinhos também a tentar, no fundo, acabar este campeonato com dignidade. O melhor campeonato de sempre para o Vitória de Barcelinhos, uma equipa que apareceu na década de 90 na primeira divisão do Hockey Nacional e que se tem afirmado. Na cidade de Barcelos há 2 excelentes equipas de hockey em patins. O Hockey de Barcelos apareceu nos anos 80, o Vitória de Barcelos nos anos 90. E, no fundo, isto que possa um pouco que estava a dizer o Cristiano é que Portugal tem adeptos de hockey numa cidade não muito grande como a de Barcelos, numa curta distância de 2-3 km para o pavilhão de Barcelinhos do hockey de Barcelos, conseguem ser adeptos para 2 equipas das melhores do hockey em patins português. E vai haver grande penalidade, mais uma para o Porto. Há pouco Nuno Leal marcou de forma espetacular pelo meio das pernas, por entre as pernas. Vamos ver o que é que faz agora Pedro Lopes, o homem escolhido para tentar transformar esta grande penalidade. Paulo Matos, guarda-redes do Barcelinhos, está na baliza. Vai Pedro Lopes e desvia Paulo Matos. Reinaldo Ventura a tentar a recarga. Vai a jogar Pedro Sousa com o Eduardo Marques. Falhou o Eduardo Marques. Só Neves. Volta ao jogo também Pedro Lopes. E falhou, mas há penalti. Porque ele foi derrubado. Não era só tocar a bola para a baliza. Eu penso que ainda tentou, penso que ainda conseguiu tocar ele levanta a bola, faz a picadinha e depois... Sim, ainda toca, mas depois ou antes o guarda-redes toca nos patins, é o suficiente, está a haver ali um desequilíbrio e ele não conseguiu desviar a bola para dentro da bola. Agora é o Paulo Alves, tem uma picada forte, é capaz de matar direto. Sim, ele habitualmente mata direto, Paulo Alves. E qual é a opção do número 7 do Porto? O guarda-redes no Barcelinhos. Vai entrar Luís Silva, guarda-redes suplente. Paulo Alves e a defesa de Luís Silva, vai entrar cheio de moral. Pedro Sousa, já passou por 2 homens do Porto. A jogar bem com o Dino, virou-se e Fred também a defender. Só Neves, mais uma defesa do Luís Silva. Luís Felipe. Pedro Sousa, jogada individual de Pedro Sousa, é tocado em falta. Faltam 4 minutos para o fim do jogo. O Porto vence por 5-2. Livre marcado, remate de Pedro Sousa, depois de Rui Almeida. Reinaldo Ventura, Só Neves. Reinaldo. Paulo Alves. A defesa de Paulo Matos, aparatosa, a baliza mexeu-se um pouco. Luís Felipe na assistência para Dino, a se entenderem. Vai Reinaldo para Tó Neves, tenta levantar a bola, supera Luís Felipe. Pedro Sousa, está mais vivo o jogo agora. Mais aberto também. Pedro Lopes, Tó Neves,
Falhou Soneves e quase que causava um prejuízo à RTP. Lembra que ali se encontrava Manuel Saltelas, teve de baixar-se para não levar com a bola em cheio. Saiu com muita força esta bola. Era um passe de Soneves para os passos, sobretudo este do Soneves, quando são feitos em cima do guarda-redes, têm que ser passos fechados para ele não poder interferir com a bola. Quando os passos por vezes são fora do alcance do guarda-redes, já se consegue fazer passos um pouco mais devagar, que são também por vezes mais fáceis do jogador, pelo menos, desviar a bola para o golo. Este não serviu para nada, serviu pelo menos para testar os reflexos do lance companheiro. Teve de baixar para não levar com a bola na câmara. Paulo Alves. Pedro Sousa. Para Maceda. Não percebi esta. Um jogador experiente como Jorge Maceda com a bola. Também quis fazer uma isolado. Quis fazer uma habilidade também. Porque conforme ele se dirigiu para o Freddy, ele pôs-lhe a bola ao lado esquerdo, ganhou o trabalho atrás, que inclusive ficou chateado com o Jorge Maceda. Parece que acordou o público. Uma ausência notada esta tarde, Luís Baile. É o senhor do trompete, costuma marcar presença em todas as modalidades, mas possivelmente hoje vai ao Estádio da Luz. Exato, não está cá, ainda não se ouviu. Entretanto, o jogo vai parar, já parou, há um desconto de tempo pedido por António Livramento. Se calhar, para aproveitar também os aplausos, porque haverá pouco para dizer nesta altura, há 2 minutos do que José Querido a dar instruções à equipa do Vitória de Barcelos. E entretanto este desconto do Futebol Clube do Porto serviu sobretudo para que os jogadores campeões nacionais trocassem stick, devem ter agora nas mãos uns sticks mais fracos, digamos assim, com medo da tal invasão no final do jogo. Então lá se vai o stick, lá se vai tudo, e assim ficam de fora para já os sticks que os jogadores do Futebol Clube do Porto usam habitualmente, e têm outros agora. Era grande português, Vitor. Era grande o prejuízo, quer económico, quer em termos de futuro, porque um jogador, depois de se adaptar ao stick e sobretudo pensar no próximo fim de semana, jogos importantes, por vezes demora algum tempo o jogador a adaptar-se ao stick. Não são todos, mas são alguns. Há jogadores que com facilidade trocam de stick, mas há outros que não. Já se prepara a invasão, Luís Bala. Exato. Aqui no banco do Futebol Clube do Porto já é só festa, já quase ninguém olha para o jogo, excetuando António Livramento. Deve ser que nem por um segundo larga o olhar o título. Abraços do Banco do Porto, o título do Porto perseguia há 8 anos. Jorge Maceda. E Luís Filipe a fazer os 5-3, tornar mais magra a vantagem do Porto. Golo do Barcelinho, 5-3 a 1 minuto e 20 do fim do jogo. Há uma palavra que se ouve com insistência esta tarde no pavilhão das Antas, campeões. Os adeptos fartam-se de gritar a palavra campeões, uma palavra este ano grata aos adeptos do Porto. 3, meia dúzia de golos. Segundo golo de Pedro Lopes no jogo. O Porto repor a vantagem em 3 golos. Pedro Lopes já tinha tentado algumas vezes marcar nesta segunda parte, agora aqui conseguiu. E a festejar também de forma exclusiva este segundo golo pessoal no jogo. E há um cartão para Pedro Sousa, é o segundo cartão azul, vai para fora e não reentra no jogo. Vai ser chamado um outro homem da equipa do Barcelinho.
Domingos Carvalho, que vai substituir Pedro Sousa. Pedro Sousa teria de ficar fora 2 minutos, falta 1 minuto e 14, já não pode regressar ao jogo. Neves. Vítor, vamos deixar os últimos minutos para a reportagem dos últimos minutos desta transmissão. Adiantamos já o comentário final a este jogo e também ao campeonato. Já está quase conseguido. Tem que escapar durante todo isso, desde sobre este jogo. Foi um jogo praticamente e é penalti. Penalti mais um para o Flamengo. Sim, mas não há muito a dizer sobre este jogo, a não ser que se tratou de um jogo de festa de título do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao campeonato já foi dito por várias pessoas e eu comungo dessa opinião. O Futebol Clube do Porto é um tipo vencedor e num campeonato que ainda por cima teve a valorização, ou o título teve uma valorização excessiva por se tratar do campeonato em que outras equipas. Reinaldo Ventura a fazer o 7-3 a 40 segundos do fim. Em que outras equipas, nomeadamente as que já citei, tiveram uma prestação acima da média e valorizaram, no fundo, essa vitória do Futebol Clube do Porto. O banco já vai fugindo de toda a gente do Futebol Clube do Porto. Praticamente todos os jogadores que marcaram esta tarde. Já há pessoas dentro do ringue, mas ainda faltam jogar 36 segundos. Os próprios jogadores do Futebol Clube do Porto que estão no banco já despiram as camisolas. Há ali um canto junto à baliza do Porto e se a bola vai para lá, o jogo tem que ser interrompido. Já está completamente povoado. Digamos que há ali um triângulo já a roubar uns metros ao ringue. Junto à baliza do Porto, vai para lá o guarda-redes Fred tentar que os adeptos não entrem em campo. Já há muitos adeptos aqui no banco do Futebol Clube do Porto. De resto, Filipe Santos, ainda o jogo não acabou e já está de cuecas. Começou o assalto então aos equipamentos de todos os objetos que pertencem ao jogador. Aqui a grande penalidade defendida pelo guarda-redes Luís Silva, mas depois na insistência Reinaldo Ventura fez 7-3, 4 golos de avanço para o Porto, a maior vantagem no jogo até o momento. E o árbitro à espera que toda a gente saia do ringue para se poderem jogar os últimos 9 segundos décimos baixos. Já há muitos adeptos, é confusão total. Eu vou aqui atrás de António Livramento, que já saiu do banco, já se dirige para a zona do túnel, junto dos balneários. Os jogadores não vão conseguir escapar a esta invasão de campo. Bem, também de brindar os adeptos, eles já estão a tentar com isso. Toda a gente para fora do ringue, é só por 9 segundos. A festa do 9º título nacional de hóquei em patins conquistado pelo Futebol Clube do Porto. Ainda assim longe dos 20 títulos ganhos pelo Benfica. O Benfica, que era o campeão em título, ganhou no ano passado o Campeonato Nacional. Contagem decrescente, os jogadores já nem querem a bola, já começam a tirar as camisolas, é a festa, não sei se tens hipóteses de portátil. É quase impossível, António Livramento já está no balneário. Todos os outros jogadores ficaram cá fora, estão no ringue, deitados no chão, a maior parte deles completamente já em cuecas e ainda o jogo acabou há poucos segundos. E mesmo antes do jogo acabar, alguns jogadores começaram a tirar as camisolas, aqueles 9 segundos praticamente já nem se jogaram, foi só esperar que o tempo passasse para o jogo ser interrompido. Os jogadores estão cercados pelos adeptos em cuecas, alguns deles já ofereceram todo o equipamento ou foram forçados a fazê-lo, ofereceram todo o equipamento. A equipa do Porto, campeã nacional de hóquei em patins da época 98-99, terceiro título da década para esta equipa do Futebol Clube do Porto. É realmente impossível falar com os jogadores do Futebol Clube do Porto, rodeados por dezenas de adeptos
os jogadores de futebol do Porto, aqueles que ficaram no ringue, porque uma grande parte conseguiu fugir mal o árbitro apitou para o final do jogo. Agora eu vejo aí o Edu Bosch, tem um equipamento complicado. O Edu Bosch está a ser assaltado pelos adeptos do Porto e está em dificuldade, porque o equipamento do guarda-redes é bem mais complicado de tirar do que um jogador de campo normal. Conseguiu chegar inteiro ao balneário, o Edu Bosch. E é com as imagens da festa do Porto que nos despedimos do pavilhão das Antas. O Porto é o campeão nacional da época 98-99, o título que foi dito que ia ser também a equipa mais regular. Dentro de uma semana o Porto vai também tentar o assalto ao título europeu, a Liga dos Campeões em Igualada, em Espanha. Boa tarde. A festa nas Antas pelo título nacional de hóquei patins, o título de handball também já está atribuído ao Futebol Clube do Porto, mas resta definir as outras posições na classificação. Daqui a pouco em Alvalade vão estar os outros dois candidatos ao título, aliás já estão, mas que não conseguiram lá chegar. Frente a frente para ver agora as equipas do Sporting e do Académico de Braga. Comentários de João Barata, reportagem da Sandra Vindeirinho. Telespectador, muito boa tarde, bem-vindo aqui à nave de Alvalade para presenciar este jogo entre o Sporting e o ABC, na altura em que a equipa do Sporting dispunha da primeira oportunidade para concretizar, desperdiçada por Luís Gomes. O interesse desta partida, agora que já está encontrado o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, que há 31 anos não conseguia essa proeza, o grande interesse deste jogo reside no facto de, no segundo lugar da classificação geral, dar acesso a uma